Fala, gente boa! Bom, eu imagino, né, que todos vocês que estão vendo este mal acabado, né, conversando neste exato momento com vocês, né, pelo menos já tenham ouvido falar de um cara chamado Oswald de Andrade, né? Ele foi advogado, embora ele tenha exercido essa profissão por pouquíssimo tempo, né? E além de advogado, ele foi poeta, foi escritor, foi ensaísta, né? Inclusive, um dos textos dele, que é um texto bem famoso, intitulado O Manifesto Antropofágico, né? Ele defendia, né, que todos os tipos, né, de cultura vindas do exterior, elas deveriam ser, entre aspas, né, engolidas, né? Ou seja, adaptadas à cultura brasileira, às culturas regionais do Brasil, né? E além de ter sido escritor, poeta, ensaísta, né? Ele também foi um fato que é pouco explorado, né? Em relação à carreira, né? A carreira artística do Oswald de Andrade, é que ele também foi autor de várias peças teatrais, inclusive uma dessas peças teatrais, né? Cujo título era O Rei da Vela, ela chegou a ser censurada na época da ditadura militar, né? E um outro fato bem pouco conhecido, né, a respeito do Oswald de Andrade, né, é que ele também foi tradutor, inclusive vários textos, né, escritos em francês, eles foram traduzidos para o português justamente em função, pelo Oswald de Andrade, né. O Oswald de Andrade, ele foi uma das lideranças, né, ele foi um dos promotores da Semana de Arte Moderna, que foi um evento que aconteceu no Teatro Municipal da cidade de São Paulo, entre 13 e 17 de fevereiro de 1922. E esse movimento, que aconteceu lá há mais de 100 anos atrás, ele acabou dando origem a um movimento chamado Movimento Modernista, né? Dizem, inclusive, né, há quem defenda a tese de que foi a partir desse evento que aconteceu lá em 1922 que a cultura, né, a arte brasileira, ela teria surgido. Porque até então, em geral, né, até então, a literatura, a arquitetura, a pintura, enfim, todos os tipos de manifestação artísticas que se faziam no Brasil, na verdade, eram cópias, né, eram cópias descaradas, né, da forma de arte que se fazia na Europa, né? E o Oswald de Andrade, ele era de uma família bem tradicional, uma família antiquíssima e riquíssima, né? Inclusive essa família, a família do Oswald de Andrade, ela ficou mais rica, né? Mais rica do que já era, graças ao cultivo e à exportação de café, né? O Oswald de Andrade, ele era descrito como um homem, além de ser um homem extremamente culto, bem informado, um homem muito inteligente, né? Ele era descrito como uma pessoa extremamente irreverente, né? Irreverente, debochada, né? Enfim, né? E como não poderia deixar de ser, ele era um boêmio, né? O típico inato boêmio, né? E ele foi casado 5 vezes. Sim, isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. O cara se enforcou, se casou 5 vezes, tá? Ele teve 4 filhos, né? E até que em 22 de outubro de 1954, o coração dele não aguentou e ele acabou vindo a falecer aos 64 anos de idade, né? Em função de problemas cardíacos. Dizem, né? Isso não é uma lenda, né? E que alguns anos após a morte de Oswald de Andrade, o filho mais velho dele teria isso já em 1959, né? O filho mais velho do Oswald de Andrade, por ocasião da quitação da última dívida que ele havia deixado, né, ele teria dito que naquela ocasião em que essa dívida ela estava sendo paga, é que finalmente o Oswald de Andrade ele estava sendo enterrado. Então, em resumo, o cara era boêmio, né, mulherengo, e gastava dinheiro como se não houvesse amanhã, né? O típico sujeito gastador e perdulário, né? E, por coincidência, exatamente uma semana após o falecimento do Oswald de Andrade, tá? Em 29 de outubro de 1954, nasceu o Ângelo Antônio da Silva, né? O Ângelo, ele é poeta, né? Assim como o Oswald, obviamente, tá? Ele faz parte de vários grupos de poesia no Facebook, tá?
E há pouquíssimos dias atrás ele publicou um poema, né, que é exatamente, que é este aqui, que eu irei ler a vocês a partir de agora, tá? Você nunca mentiu para mim, mentiu para a vida, e a vida respondeu em silêncio. Mentiu para o próprio coração, até ele aprender a falar baixo. Dizem que a terra devolve o que plantamos. Alguns se ferem em segredo para que o outro floresça, sem espinhos. Outros caminham de olhos fechados, só enxergando o próprio reflexo na poça. E há quem fique à margem do rio, vendo a felicidade passar, como folha ao vento, e não a segura. Deixa que ela escorra entre os dedos, fria, leve, como se não fosse sua. No fim, o que mais arde na pele não é o que fizemos, é o silêncio de não se reconhecer, quando a água finalmente seca. Ângelo Antônio da Silva. Então, geralmente as poesias dele, né, são de teor reflexivo, tá? São poesias bastante profundas, né, que fazem, né, convidam os leitores a pensar, a refletir sobre a sua própria vida, sobre seus próprios atos, né? E em função desse conteúdo reflexivo da sua obra literária, o Ângelo Antônio da Silva ele é conhecido como poeta-filósofo, né? Então, após esse momento filosófico, poético, reflexivo, tá? Finalmente, né, nós iremos aquilo que é o grande foco do canal, que obviamente é a história de Joinville, tá? Então, a primeira foto que eu irei mostrar a vocês, tá? É essa aqui, tá? Isso aqui que vocês estão vendo é uma praça que fica bem na região central de Piraberaba, que fica ao lado do terminal de ônibus, tá? Eu já direi que praça, tá? É essa, tá? É impossível você não encontrar essa praça, tá? É um local bem visível. Para ser mais exato, ela está localizada na rua Pastor Dômel, né? A próxima foto, tá? Ela é de 1963, tá? E ela foi tirada por ocasião da inauguração dessa praça, tá? Esse rapaz aqui que eu estou apontando, tá? Esse rapaz aqui, tá? Esse aqui foi o Ari Silveira de Souza, né? O Ari Silveira de Souza foi uma figura bem conhecida até aqui em Joinville, né? Ele foi técnico de som durante muito tempo. Ele foi radialista, ele trabalhou na radiodifusora, né? E ele também foi repórter, né? Muitos fatos importantes que aconteceram na história de Joinville foram cobertos, né? Foram testemunhados e cobertos pelo Ari Silveira de Souza. E durante um certo tempo, ele também teve um canal aqui no YouTube em que justamente ele resgatava fatos históricos de Joinville, né? Um canal muito bom, diga-se de passagem, né? E há pouco tempo atrás, para ser mais exato, no dia 30 de abril de 2023, portanto, há pouco mais de 3 anos, né? O Ari Silveira de Souza ele veio a falecer aos 87 anos de idade, né? E o Ari, né, ele tinha um fato em comum com o Patrick Roger Pinheiro, né? Popularmente conhecido como o homem da BMW prateada, né? A exemplo do Patrick, né? Além desse gosto, né? Desse resgate de fatos da história de Joinville, o Ari, ele era um torcedor fanático, ferrenho e inveterado da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Do Verdão de São Paulo, né? Mas, enfim, voltando a falar sério, tá? A próxima foto que eu mostrarei a vocês, né? Isso aqui é uma matéria paga, né? Pela Prefeitura de Joinville, que foi publicada na edição do dia 28 de agosto de 1992, tá? E a última foto, tá? Já encontrarei aqui para vocês, né? Aqui ela num tamanho maior, né? Essa foto aqui, tá? Ela foi publicada na edição do dia 26 de agosto do Jornal Notícia, né? 26 de agosto de 1992. Eu já direi o que é isso aqui que vocês estão vendo, tá? Mas enfim, tá? Só um instante. Mas enfim, né? Finalmente indo ao que nos interessa, que é a história de Joinville, né?
algo, né, que as pessoas, a maioria das pessoas pensa de maneira errada, tá? É que o sistema integrado de transporte público de Joinville, ele teria sido criado na gestão do Luiz Henrique, né, do popular Luizinho Malvadeza, né? Mas, como eu já adiantei, né, esse pensamento ele está totalmente equivocado, tá? Esse atual sistema de integrado do transporte público coletivo de Joinville, tá? Ele, na verdade, ele foi criado isso bem no final da gestão do Luiz Gomes, né? O Luiz Gomes, o popular Lula, né? Aquele mesmo que prometeu dar um mergulho no Rio Cachoeira, tá? Para quem não é para quem não é de Joinville, tá? Só explicando melhor, tá? O Rio Cachoeira é um rio que ainda está poluído, tá? Mas lá no tempo do Luiz Gomes, né, do Lula, o mandato dele, né, para quem não sabe ou não se lembra, foi de 1º de janeiro de 89 até 31 de dezembro de 92, tá? Então, nessa época, mais de 30 anos atrás, o Rio Cachoeira ele era muito mais poluído do que ele é hoje, tá? Não havia praticamente forma alguma de vida do Rio Cachoeira lá no tempo do Luiz Gomes, tá? Então imagine você se banhando, né, tomando um banhão gostoso num rio poluído e que fede a cheiro de pum, né? Então isso era, e de certa maneira é o Rio Cachoeira, não tanto quanto era lá no tempo do Luiz Gomes, tá? Mas enfim, voltando a falar sério, tá? A princípio, o sistema público, né, o atual sistema de transporte coletivo de Joinville, ele seria inaugurado em dezembro de 91, tá? Houve atraso nas obras, em função desses atrasos nas obras, o sistema integrado de Joinville, a inauguração dele foi adiada para setembro de 92, tá? E mais uma vez, né, pela segunda vez, a inauguração dele acabou sendo adiada para dezembro de 92, tá? Então, finalmente, no dia 29 de dezembro de 1992, é que o sistema integrado do transporte coletivo de Joinville, enfim, passou a funcionar, tá? A princípio, eram 3 estações, né? Além do terminal urbano, né, da área central de Joinville, a princípio eram 3 estações, tá? A Estação Norte, que fica lá no final da Rua João Colim, a estação que fica próxima da Fundição Tupi e a estação que fica na zona sul da cidade, que fica próxima da Sociedade Vera Cruz, tá? A princípio, só que havia um porém. Ao invés dessas estações que eu acabei de mencionar, seriam 4 estações de ônibus, tá? Para que vocês, explicando melhor isso tudo que eu estou dizendo, tá? Eu daria um exemplo, tá? Vamos supor que eu morasse no bairro Ixinga e tivesse que me deslocar até Piraberaba. Até 92, eu teria que pegar vários ônibus, pagar várias passagens, tá? Para me deslocar até Piraberaba. Em função dessa reestruturação do transporte coletivo de Joinville, tá? É possível você fazer uma viagem do Itinga, né, que fica no extremo sul de Joinville, até Piraberaba, pagando apenas uma passagem, tá? Então era assim que era o transporte coletivo de Joinville até o início dos anos 90. Então, além dessa questão econômica, né, de você gastar um bom dinheiro se deslocando pela cidade, há também uma outra questão que levou, né, à criação desse sistema integrado, foi o fato de o terminal central de Joinville já estar, né, lá no início dos anos 90 muito saturado, e ele ainda está muito saturado, né? Inclusive se cogitou lá por volta de isso já em 1986 até se cogitava se desativar, né, o terminal central de Joinville. Mas enfim, né? Eu tinha dito que a princípio seriam 4 terminais de ônibus, né? Um desses terminais, aquele que seria o 4º terminal de ônibus, né, que seria inaugurado em 92, seria justamente o terminal de ônibus de Piraberaba, tá? Só que havia um porém. Parte daquela praça, tá, cuja foto eu mostrei para vocês, né, que era a Praça Caetano Évora da Silveira, ela seria reduzida. Então, esse terminal de ônibus ele seria construído justamente onde fica a praça, né? Por ser um ponto de referência de Piraberaba, né? Por ser um dos pontos, né, de diversão, de diversão dos moradores locais, a repercussão disso foi a pior possível, tá? 2 vereadores de Piraberaba, Durival Lopes, né? Durival Pereira Lopes
e o Odir Nunes, eles mandaram telegramas, né, telegramas para o Luiz Gomes, pedindo que essa obra não acontecesse, tá? Como eu já adiantei, a repercussão foi a pior possível, tá? E essa obra, ela acabou sendo cancelada, e só em 2002, ou seja, 10 anos depois dessa treta, é que o terminal de ônibus de Piraberaba, ele veio a ser inaugurado, tá? Só que a história dessa praça não se resume a essa treta. Muito tempo antes disso, houve uma outra treta, só que isso fica para o próximo vídeo. Beleza? Então, até lá!